Bom, então agora nós apresentamos a lei de resfriamento, que é a lei fundamental da convecção, né? É uma lei empírica, ela é atribuída ao Newton, né? E ela é, por isso conhecida como lei de resfriamento de Newton, e ela é uma lei muito simples, é uma relação muito simples, né? Que apresenta uma relação de proporcionalidade entre a taxa de transferência de calor e a diferença de temperaturas, né? Diferença de temperaturas essa que é a temperatura da superfície de um corpo, né? Menos uma temperatura de referência do fluido que escoa ao redor daquele corpo, né? Então, tanto as relações estão mostradas aí na tela, né? Nós vamos explicá-las, mas nós temos também esse diagrama, aí, esse desenho esquemático que mostra um processo de transferência de calor por convecção entre o corpo e o fluido, né? O corpo aí no caso é um corpo de formato arbitrário, um sólido, por exemplo, uma pedra ou um pedaço de metal, que tem uma temperatura média T do corpo, que representa a energia interna, né, daquele corpo, daquele sistema, e escoando ao redor desse corpo, nós temos um fluido que, longe do corpo, tem uma temperatura T infinito. Se T do corpo é maior do que T infinito, a transferência de calor vai ser do corpo para o fluido e vice-versa, né? Então, nós temos um problema fluidodinâmico, né, acoplado a um problema térmico, porque o fluido se desloca ao redor do corpo, né, existe um escoamento relativamente complexo aqui, porque nós temos um ponto de estagnação frontal, vai se formar uma região que é afetada hidrodinamicamente pela presença do corpo, né? Uma região em que efeitos de viscosidade vão ser importantes, como a gente vai ver, e uma região mais afastada do corpo, em que basicamente o fluido não tem noção, entre aspas, de que ali embaixo tem um corpo, né? De que ali próximo tem um corpo. É claro que as linhas de corrente vão se deslocar, né? Elas vão se aproximar em pontos em que a velocidade do fluido vai ser maior, né? E de uma maneira geral, o comportamento das linhas de corrente, né, numa região distante da superfície do corpo, vai seguir a lei de Bernoulli, né? Então, nós temos, a depender da intensidade da transferência de calor em regiões distintas da superfície do corpo, diferentes taxas de resfriamento, né? Então, uma região em que a transferência de calor é mais intensa, como por exemplo aqui o ponto de estagnação frontal, essa região vai tender a se resfriar mais rapidamente do que uma região aqui na traseira, né? Nessa esteira aqui, né? Então, temperatura da superfície, né? A temperatura da superfície vai ser diferente, dependendo da posição da, em que nós nos encontramos na superfície do corpo, né? Então, pois bem, eu posso descrever a taxa total de transferência de calor daquele corpo, né, como sendo a integral na área de um fluxo, né, que é uma taxa por unidade de área local, vezes um elemento de área da porção da área em que eu esteja interessado em calcular, né? Quando eu integro isso aqui na área, né, esse fluxo vezes essa área, eu tenho a taxa de transferência de calor total. Sendo que esse fluxo, aí sim agora vem a chamada lei de resfriamento de Newton, né, é dado pelo produto do H, que é o coeficiente de convecção, vezes uma diferença de temperatura. Mas essa diferença de temperatura não é uma diferença de temperatura, princípio T do corpo menos T infinito, e sim a temperatura da superfície no local de interesse, no elemento de área de interesse, né, menos a temperatura T infinito, que é tomada como uma referência. E esse H, que é o coeficiente de transferência de calor, no caso aqui local, ele depende do ponto, né, ele condensa em sua definição vários aspectos, não só aspectos de propriedade física térmica do fluido, né, como por exemplo a condutividade térmica, mas ele também
é influenciado por aspectos hidrodinâmicos do problema, né? Como, por exemplo, a velocidade local do fluido naquele ponto. Como, por exemplo, se o escoamento é um escoamento em camada limite ou se o escoamento é a partir de um ponto de separação, como nós vamos ver um pouco mais à frente, né? E também aspectos geométricos, né? Dependendo da rugosidade da superfície também, isso pode ser um aspecto importante e que pode influenciar a taxa de transferência de calor local, bem como o formato do corpo, né? Então, nós podemos ter uma placa vai se comportar diferentemente de um cilindro e escoamento cruzado, que vai se comportar diferentemente, por exemplo, do escoamento no interior de um duto, né? Então, tudo isso para dizer que o coeficiente de transferência de calor ele não é uma propriedade do fluido, ele é uma propriedade do problema, do sistema em questão. Ele vai depender de aspectos físicos, termofísicos, né, propriedades físicas, do escoamento e da própria geometria, né, tá? E da própria diferença de temperatura também pode afetar esse valor de H. Tá? Então ele é como se fosse um coeficiente onde eu jogo toda a minha ignorância, né? Ou, como a gente vai adquirir ao longo do curso, todo o nosso conhecimento ele vai para dentro daquele coeficiente ali. Tá? Nós podemos simplificar essa expressão, essa integral, pensando no seguinte, tá? Eu posso ter uma situação em que TS é constante, né? Em que eu controle, de certa forma, o modo como o calor é dissipado no interior desse corpo, de maneira a garantir uma temperatura uniforme em toda a sua extensão. Então, essa diferença de temperatura vai sair do operador integral e nós vamos ter uma expressão desse tipo aqui, onde o que vai permanecer no interior da integral aqui acima é a integral na área de HdA, o que me permite definir um coeficiente de transferência de calor médio, por isso uma barra aqui em cima, né? Então, o produto H médio vezes área equivale à integral na área do HdA, né? E numa situação em que TS é uniforme, essa expressão, né? Essa expressão aqui de cima, ela vai virar um H barra TS menos T infinito vezes dA, tá? Então, a lei de resfriamento ela vale tanto localmente, né, no elemento de área da superfície, quanto globalmente, se nós fizermos uma integração na área do corpo, né, ou na área de contato entre o fluido e o corpo. Tá? Então, só para finalizar aqui esse slide, nós temos a unidade H, de H, né, tanto de H médio quanto de H local, como sendo watts por metro quadrado Kelvin, né, que são as unidades no SI, né, no sistema SI. Tá? Então, esse slide aqui é muito importante, porque ele mostra a nossa lei de resfriamento. Tá bem? Então aqui nós sintetizamos aquelas relações de dependência, né, do H com relação a diversos parâmetros. Então são parâmetros de propriedade física, do escoamento aqui, né, propriedades físicas, ρ, μ, Cp, K, velocidade do escoamento, né, geometria, como a gente tinha falado, e a própria diferença de temperatura, né? Então, o H, na verdade, como está colocado aqui, é uma manifestação dos processos locais de transferência de calor e de quantidade de movimento que ocorrem numa região de contato entre o fluido e a superfície sólida. É justamente essa região, né, que tem uma dimensão física por vezes muito pequena, né, em termos de espessura e representatividade frente à escala de comprimento do corpo e a extensão do domínio fluido, né, às vezes é uma região muito, muito, muito pequena, de espessura pequena, é ali que ocorre todo o processo de transferência de quantidade de movimento e de transferência de calor também, né? Essa região, como, né, acredito que todos já saibam, se chama camada limite. Né? Então existe uma camada limite hidrodinâmica e uma camada limite térmica. Então são regiões em que os efeitos hidrodinâmicos e que os efeitos térmicos
são sentidos, tá?